O Paulo Fernandes tirou a licenciatura, o mestrado e o doutoramento em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra. É professor coordenador do Departamento de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, onde é responsável por várias disciplinas da licenciatura e do mestrado em Engenharia Civil. É membro integrado do CERIS e está envolvido em vários projetos de investigação na área do betão estrutural. Anteriormente teve uma atividade importante e durante bastantes anos de projeto, foi sócio fundador, sócio gerente e diretor de projeto da empresa Grafermont. Paulo, quando quiseres, podes partilhar a apresentação. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui, só um bocadinho, estou quase a conseguir partilhar a apresentação. Penso que já estão a ver o meu ecrã. Já estamos a ver. Muito bem, é um prazer estar aqui, este é um projeto que me disse muito do princípio ao fim, é um projeto onde que mereceu muito envolvimento do Politécnico de Leiria, da equipa que trabalhou nele, e venho aqui falar um bocadinho sobre os desafios da produção e montagem das cascas e como é que eles foram sendo endereçados em paralelo com as outras atividades e com as conclusões dos estudos científicos que foram sendo feitos ao longo do trabalho. Só um bocadinho, não está a passar, ok. O processo construtivo afeta profundamente o processo de pré-fabricação e o processo de montagem. Todos estes desenvolvimentos aconteceram um bocadinho em paralelo e a solução definida desde o início do processo apontava para uma solução pré-fabricada como uma solução objetivo, com várias razões, o facto de facilitar os processos de montagem. Associado a isto, escolhemos ao longo do desenvolvimento do projeto a utilização de ligações secas, depois vimos que, e isto com vários objetivos, ou seja, ter cascas económicas, rápidas de produzir, com facilidade de montagem e até com a possibilidade de desmontar e reutilizar noutro local, o que nós chegamos a validar e a experimentar durante o processo de desenvolvimento desta casca. O sistema estrutural, já vários colegas falaram sobre ele, é um baseado no antifunicular de cargas. Este sistema pressupõe que, para cargas verticais, que a sua estabilidade está assegurada pelo um estado de tensão de compressão permanente. A solicitação da casca não são apenas cargas verticais e, portanto, a resposta à preservação da forma foi o pré-esforço. Um pré-esforço não aderente, por pós-tensão, centrado de modo a garantir um estado de compressão, e a solução escolhida para esse pós-esforço foi um monocordão revestido e lubrificado e, portanto, que garantisse um estado de tensão uniforme ao longo da mesma. Como a validação deste processo foi feito num modelo à escala reduzida, foi feita toda a validação industrial neste modelo à escala reduzida, ele era um dos elementos essenciais do projeto para viabilizar a realização dos ensaios em mesa sísmica, mas simultaneamente servia de uma validação do processo construtivo e do faseamento construtivo para a escala real. E isto foi muito importante porque permitiu reproduzir os princípios idealizados para a estrutura real e, dessa forma, permitiu fazer as correções necessárias que estes processos sempre têm no scale-up destes processos. Em termos de pré-esforço, neste modelo à escala reduzida, acabamos por optar por cordões, e no modelo à escala real também é esta a solução preconizada, apenas varia o diâmetro dos cabos utilizados. Aqui utilizamos cordões de 7 fios, 9,3 mm de diâmetro, aquilo que se chama vulgarmente um cabo de 52 mm², com um aço de 1860 megapascal de tensão característica e que admite uma força na ruptura de 97 kN. A força de puxo máximo recomendada para estas situações
ronda os 70 kN e nós optamos, durante o processo de construção, aplicar uma tensão de 50 kN em cada um dos cabos. Esta tensão de 50 kN em cada um dos cabos garantia uma tensão entre ligações mais próximas das ancoragens da ordem dos 2 megapascal e no centro da casca de 1 megapascal. Ou seja, estamos a falar que a integridade da casca era assegurada apenas com um nível de 2 megapascal na ligação entre o primeiro e o segundo elemento e de apenas 1 megapascal entre o segundo e o terceiro elemento e, portanto, já na zona de simetria. Para o fabrico, temos uma casca dupla curvatura, temos dificuldades de fabrico, não pode ser fabricada à semelhança dos elementos planos que normalmente são fabricados em mesas horizontais. Aqui resolveu-se utilizar um molde em cassete vertical, em que, e a dificuldade era como produzir este molde. A opção passou por fazer um pente em 2 direções ortogonais para cada metade, para cada face da casca e de cada um dos elementos da casca. Já foi explicado previamente que a casca foi dividida em 4 peças. A dimensão dessas peças foram condicionadas por questões de produção e transporte relacionados com aquilo que é a possibilidade na indústria de fabricação para a casca à escala real. Estes 4 pentes, estes pentes perpendiculares numa e noutra face, foram cortados a laser a partir de um molde tridimensional, a partir de um desenho tridimensional da casca, e depois foram soldados de modo a fazer pentes que permitiam fazer as superfícies exterior e interior da casca de cada uma das peças a produzir. Vemos aqui o resultado deste processo, ou seja, temos 2 pentes perpendiculares para uma casca, para uma face interior, e temos outros 2 pentes perpendiculares para fazer a geometria da face exterior, à qual é depois soldada uma chapa que define a geometria da casca. Os topos levam umas chapas de encerramento nos topos, com as juntas indentadas necessárias à concretização da capa, da casca, como pode ser visualizada também aqui nesta imagem final. O posicionamento dos cabos era uma dificuldade, temos que perceber que estamos a falar de cascas muito finas, não temos armadura no interior, temos betão com fibras e decidiram-se socorrermos-nos num tubo VD que era orientado na direção de inserção de cada uma das peças e através de tubos metálicos no exterior. Aqui está-se a fazer a definição do conceito para a produção do mesmo. O cabo é posicionado no centro da casca com os passadores que têm a largura da peça a produzir e a curvatura é a curvatura mínima entre o ponto de entrada e de saída da casca, de acordo com a definição teórica idealizada. Vemos aqui como é que se montava o molde de cada uma das 4 peças que constituía a casca e temos, portanto, uma metade do molde de um dos lados, temos a outra metade do molde do outro lado e a junção dos 2 moldes e o seu encerramento, permitindo criar um molde que permitia fabricar em cassete vertical cada uma das peças que constituem a casca. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que ilustra o processo de betonagem que foi usado nestas cascas à escala reduzida. E porquê? Porque estávamos a falar de volumes de betão muito reduzido e a compatibilização destas questões com as necessidades de funcionamento da própria indústria de pré-fabricação, não era possível fabricar um volume tão pequenino de betão nas centrais de betonagem e usar os sistemas tradicionais que eles usam, e portanto aqui tivemos uma solução razoavelmente improvisada. Eu peço desculpa pelo volume, espero que o volume não esteja muito elevado, mas é para vermos, temos um betão claramente autocompactável, reforçado com fibras, tem um caráter muito viscoso, e este é um betão leve, é um betão de ainda mais difícil betonagem, e por isso termos escolhido este processo para o fazer. Pronto, este foi o processo escolhido para a betonagem, e isto é o resultado das peças produzidas, ou seja, temos uma cofragem metálica em ambas as faces, em todas as faces determinantes da casca, exceto a de enchimento, o que nos permite um acabamento desejado.
é possível perfeitamente visualizar as bainhas que servirão para colocar os cabos não aderentes a posteriori e alguns pormenores da indentação. A partir daqui era preciso, idealmente, também como é que vamos montar isto. Ora, estas montagens nem sempre são, por muito bem que se idealizem, nós fizemos uma conceptualização digital numa tentativa de reproduzir aquilo que seriam os passos de montagem da casca depois de produzida. É isso que este vídeo ilustra aqui. O objetivo do vídeo o vídeo foi produzido com objetivos múltiplos, ele foi criado a partir dos modelos que nós criamos para esta pré-conceptualização da montagem e assemblagem e simultaneamente servia como elemento de demonstração do projeto, que permite mostrar como se fabrica a casca, como se assembla e quais são as fases envolvidas. Então temos 4 peças, cada uma delas leva à definição de 1/3 da casca. Estas peças têm indentação mais fêmea que as ligam umas às outras e apenas estes 4 moldes permitem produzir qualquer casca. 2 cabos de pré-esforço, o objetivo é garantir a continuidade nas ligações de junta seca, uma luva em cada extremidade com a função de funcionar como cabeça de ancoragem e confinamento da zona de concentração de tensões devido ao pré-esforço e, simultaneamente, de servir de apoio à própria casca. É isso que estamos aqui a visualizar. Este processo de montagem é realizado nesta posição, exatamente nesta posição com as peças ao alto. A casca é verticalmente estável nesta posição e depois com um cimbrosolo central é só rodar cada um dos elementos para esse cimbrosolo local para termos uma casca perfeitamente estável. Posteriormente, levantamos cada um dos pés, colocamos cada um dos apoios definitivos desses pés, que são apoios rotulados que já vimos exemplificados e que vimos já falados nas outras apresentações. Ora, esta conceptualização digital permitiu antecipar as dificuldades que poderíamos observar durante a montagem, permitiu simultaneamente explicar o conceito de funcionamento desta casca. Então agora vamos passar a ilustrar estas fases em implementação real e aqui temos as peças foram encostadas umas às outras, os cabos foram passados entre elas com facilidade, uma luva colocada, a colocação das cunhas como vimos na animação que fizemos, de uma e da outra extremidade. Aqui temos mais um exemplo disso. E aqui temos a aplicação de pré-esforço a partir de umas das extremidades. O facto de termos 2 cabos lubrificados e não aderentes e com um traçado muito suave permite que as perdas por atrito sejam particularmente reduzidas e que, portanto, seja suficiente a aplicação de pré-esforço numa extremidade para garantir mais ou menos uma uniformidade de tensões ao longo de todo o traçado. Vemos aqui as 3 cascas perfeitamente depois de aplicado o pré-esforço na posição antes de iniciar a sua montagem. Vemos que as cascas estão de pé sozinhas, elas são estáveis e são estáveis devido à sua forma e devido ao facto de serem cortadas no exterior por planos verticais que permite juntar as cascas umas às outras, como a professora Ana também falou no início, nas diferentes possibilidades de utilização desta forma e desta casca. Aqui vemos o processo de rotação. O processo de rotação foi muito simples, através de cintas e apenas de um ponto de elevação foi possível rodar. Aqui aqueles blocos representam um cimbrosolo. Não se esqueçam que estamos a validar o processo de montagem
na casca à escala reduzida, que irá ser ensaiada na mesa sísmica do LNEC, é isso que estamos a fazer em fábrica. Aqui já rodamos 2 das peças, falta a terceira, e finalmente aqui temos a casca toda montada, suportada simplesmente e depois de encerrada, depois de fechado em cada um dos pés, já com os apoios montados. Temos aqui um pequeno vídeo. Eu vou tirar o som porque é som de fábrica, e o que é que nós temos também? Temos um cabo que une os pés, que permite um manuseamento da casca enquanto as chapas de fixação ao chão não estão presas às sapatas de fundação. Aqui vemos mais uma fase, a fase de colocação dos apoios, alguma pormenorização sobre os mesmos. Isto foi feito no LNEC, já depois de ter sido feito na fábrica, na Cepral. Esta é a segunda montagem que se faz da mesma casca, que esteve completamente montada na Cepral, foi desmontada, foi transportada em peças e foi remontada novamente no laboratório, no LNEC, na sala de ensaios sísmicos, e é o interessante é que isto provou precisamente aquele conceito que a gente queria, era que a casca era suscetível de ser desmontada, transportada para outro local e remontada se houvesse essa necessidade. Temos aqui a casca montada na mesa, ao lado da mesa sísmica do LNEC, antes de ser colocada na mesa, e ela foi transportada para a mesa inteira, simplesmente suspensa com 3 cintas a partir de cada um dos pés, sem ter problemas de estabilidade ou sem comprometer a sua estabilidade. Temos construído um protótipo que irá ser brevemente montado num local em Ilhavo, é o demonstrador do projeto, e eu tenho aqui uma imagem virtual em Google Earth que ilustra o local de implantação previsto e indicado pela Câmara de Ilhavo para o fazer, e em acordo com a Cepral para o projeto. Será brevemente montada, está produzida, e finalmente uma imagem, estão aqui apenas um número muito limitado de todos aqueles que colaboraram neste projeto. Este projeto não teria sido possível sem um número muito alargado de pessoas. Já viram por todas as apresentações que hoje fizemos, o conjunto de colegas que trabalharam neste trabalho, e o meu agradecimento a todos, em nome da equipa. Provavelmente o professor Eduardo Júlio fará o mesmo enquanto o coordenador responsável do projeto, ele e o professor Eduardo Cavaco, mas não podia deixar de ficar aqui este agradecimento a todos. O meu muito obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Eu pergunto se alguém tem alguma questão. Foram tudo apresentações muito bem sucedidas. Não, afinal há uma intervenção, João, claro, faz favor. Fazer uma pequena intervenção. Antes de mais, muitos parabéns. Está excelente o projeto, e aquilo que aqui hoje foi apresentado mostra como, de facto, os aspectos todos foram de facto muito bem analisados, não? Eu fiquei, enfim, são várias pequenas questões, depois hei de conversar com todos ou com alguns, mas há uma que fiquei mesmo sem perceber bem, a questão das ligações, não é? Porque agora o Paulo voltou a falar em ligações secas, mas depois no ensaio que vimos da mesa sísmica, eu terei percebido que as ligações que foram seladas com grout... Sim, eu posso esclarecer isso, professor João Almeida. A questão foi a seguinte: as ligações foram efetivamente secas entre peças, e cada um daquelas asas delta que materializam cada um dos 3 arcos que formam a casca foram ligações absolutamente secas, cuja continuidade foi assegurada simplesmente pelos cabos de pré-esforço, pelos 2 cabos de pré-esforço que materializam a casca. Nós tivemos um problema de produção, que produzimos a ligação central na face superior da casca, do molde, tá? E isso criou uma imperfeição nessa face superior, por estarmos a trabalhar com betão autocompactável reforçado com fibras, mas leve, com agregados leves, que não permitiu que a casca ficasse perfeitamente encostada naquela linha central em cada um dos pés. E para o ensaio na mesa sísmica usamos um grout para o ligar.
Não achávamos que fosse necessário, porque a ligação entre cada uma desses charcos, entre cada uma dessas asas delta, é assegurada pelo pé e por uma chapa de topo, que é visível nesta imagem, que tem parafusos a prender, uma chapa por cima, uma chapa por baixo, e 6 parafusos a prender as 6 peças que ali concorrem. Estou a ver. E a rigidez de flexão no plano da própria casca será suficiente para garantir que ela não se abre ao meio. Aliás, nós observamos uma abertura máxima entre elementos de 0,6 milímetros. Ou seja, o grau de que a gente colocou, de facto, não assegurou aquela ligação. O grau de que a gente colocou apenas rematou melhor o acabamento daquela casca, porque queríamos que ela ficasse melhor em termos de acabamento. Obrigado. Não, pois agora tinha ficado com essa dúvida. Aquilo que é usual fazer, como sabem, nas aduelas pré-fabricadas é ter a ligação com uma resina de ligação, não é? Que tem um efeito mais de lubrificação até, não é? Mas isto contraria, não é? De facto, a ideia dela poder ser desmontável. E é assim, esta casca que foi ensaiada na mesa sísmica do LNEC foi desmontada, foi transportada para o Laboratório de Estruturas e Betão Armado do Politécnico de Leiria, onde já está novamente montada para ser ensaiada após o dano provocado pelo ensaio sísmico. Está fora do âmbito do projeto, mas a curiosidade científica leva-nos a não desperdiçar nada disto e a levar isto tão longe quanto possível. Muitos parabéns a todos, muitos parabéns, está excelente o trabalho. Obrigado, João. Pergunto se mais alguém quer intervir ou colocar alguma questão. Não havendo mais questões... Desculpe, professor Eduardo, eu sou a professora Elizabeth aqui da UERJ, e eu gostaria de fazer um questionamento exatamente em relação a essas juntas. Eu trabalhei o tempo todo no meu doutorado analisando as juntas secas e concordo com o professor Paulo Fernandes, eu acho que é realmente, para esse caso, a melhor solução. Agora, uma preocupação muito grande é o que também ele deu de explicação, o problema da imperfeição. Eu, inclusive, trabalhei isso, trabalhando nos meus ensaios experimentais, provocando imperfeição exatamente na junta, para que a gente pudesse verificar o grande problema. Então, assim, eu acho que, inclusive, os modelos numéricos vão ter que também representar isso, porque numa estrutura dessa maneira, pré-moldadas e com juntas secas, nós temos realmente, se essa junta não tiver vamos dizer, um encaixe muito bom, ela realmente vai ser um ponto frágil ali. Nós temos esse exemplo aqui no Rio de Janeiro, quem conhecer por aqui, que eu acompanhei e acompanho até hoje, que é a linha amarela. Foi toda feita com esse tipo de junta, só que porque ela teve, em alguns trechos, um problema de imperfeição na junta, e isso provoca, né, problema até hoje. A gente faz inspeção anual aqui para que a gente possa detectar exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho assim, que é de grande importância, o professor Paulo Fernandes falou uma coisa realmente bastante importante, que essas estruturas elas podem ter a condição de mudar de local e outro, e a junta seca facilita isso e funciona muito bem, desde que se controle essas imperfeições, professor, concordo totalmente. Então, eu acho que é o melhor, até do que colocar. Aqui nós temos também um exemplo de junta colada, que é a Ponte Rio-Niterói, que eu também participei agora da última, vamos dizer, recuperação, e realmente a junta seca, no meu entender, nesse tipo de estrutura, é o que realmente deve prevalecer, até pela mobilidade que se tem, da condição que você tem de perceber o que está acontecendo, fazendo medições e inspeções quando se precisa.
Então, eu acho que o que a gente precisa é também até falar que a gente precisa representar a imperfeição, porque ela é real numa estrutura de concreto, né? Principalmente em grande escala. Muito obrigado pela sua intervenção. Pergunto se mais alguém quer intervir ou colocar uma questão, neste caso ao professor Paulo Fernandes. Julgo que já não temos todos os oradores presentes. Não havendo, peço aqui ao Eduardo, que está aqui comigo ao meu lado, para encerrar o Eu vou despartilhar porque... Obrigado, Paulo.